Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Me chamo Tiago Lourenço da Silva, sou graduando pela Universidade Estadual de Goiás no curso de Letras, Português, Inglês e suas respectivas literatura e orientando da professora doutora Ana Beatriz Demarque Barel pela mesma universidade. A minha pesquisa, ela se parte de uma investigação de iniciação científica que eu fiz em 2022, que trouxe a questão do espaço e da loucura. Então, o título do meu trabalho é Tensões Psicológicas Espaciais, uma análise comparativa entre A Queda da Casa Usher e O Alienista. Por que eu escolhi esses dois contos? Eu escolhi esses dois contos porque trabalham a loucura em ambos os contos, falam sobre o espaço nos dois contos e a gente entende como que o espaço ele compõe uma narrativa. Ele não está ali apenas como pano de fundo, mas sim como um elemento literário principal que vai moldar as ações ou os acontecimentos dos personagens ou das personagens. E o espaço, quando a gente vai estudando, a gente entende que ele não é apenas um espaço físico ou histórico, mas sim um espaço heterólogo, um espaço geográfico, um espaço psicológico, um espaço que antecipa os acontecimentos, um espaço que vai falar sobre aquele contexto social, aquele contexto histórico. Então, o espaço ele desempenha várias funções dentro de uma narrativa. E há teóricos como Antônio Dimas, Antônio Cândido, Borges Filhos, Calvino, Bachelard, que vai trazer os espaços nas suas produções. E é um deleite você conseguir aproveitar o que eles estão falando sobre os espaços. Então, a minha pesquisa partiu disso, com orientação da professora doutora Ana Beatriz Demarque Barel, que me fez ter esse olhar mais analítico e topoanalítico. Então, o espaço é conhecido como topoanalítico, e eu fiquei maravilhado com este estudo. Então, a minha introdução é: o presente estudo pretende analisar a loucura e o espaço em algum dos autores, no caso Edgar Allan Poe e Machado de Assis. Esses núcleos narrativos são indispensáveis para o aprendizado por meio de enredos ricos e da observação minuciosa. Ou seja, os espaços eles não estão ali como um pano de fundo, como eu disse para vocês. Eles estão ali para compor a narrativa, para deixar a narrativa muito mais rica, muito mais preciosa, muito mais literária. Assim, com base no que se propõe a top análise, acerca do cenário, da natureza, do ambiente, da paisagem, do território psicológico, busca-se reconhecer nas obras dos autores citados como se dá a representação da loucura e do espaço. Por que eu quis trazer isso? Porque é importante para a gente saber, conhecer, entender e compreender esse estudo topoanalítico, né? Então, ele não, o espaço ele não está ali apenas como cenário, mas sim como a natureza, com as paisagens, com o território psicológico, que trabalha muito dentro desses dois contos. O território psicológico, tanto nos irmãos, que acontece ali dentro do conto A Queda da Casa Usher, como no Simão Bacamarte em O Alienista, na Casa Verde, né? Então, o meu objetivo central, geral no caso, é discutir as implicações espaciais e loucura dentro das obras. B. Analisar a representação do espaço nos contos A Queda da Casa Usher e O Alienista. E C. Verificar as contribuições dos espaços para a construção dos significados nas narrativas de Edgar Allan Poe e Machado de Assis. São dois nomes muito importantes para a nossa literatura brasileira, no caso Machado de Assis,
né, já que o Edgar Allan Poe ele faz ele parte da Europa, mas são dois nomes muito importantes, porque muitas das obras de Machado de Assis teve inspirações de Edgar Allan Poe. Muito. A gente consegue perceber isso na composição da loucura, né? A Beth Bride, no seu livro A Personagem, ela fala disso, né? Que o Poe, ele respirava muito ali no Lord Byron e o Poe acreditava que o conto tinha que ser curto. E a gente percebe que os dois contos têm quase as mesmas páginas. Então a gente consegue perceber ali algumas inspirações, não só pelas páginas, mas pelas descrições, pela tensão psicológica, pelos espaços e entre outros. A minha metodologia, ela é bibliográfico, de cunho explanatório e interpretativista. São esses métodos que eu escolhi para poder falar, para poder discutir, para poder pesquisar nesses dois contos. Bibliográfico, porque eu fiz uma seleção de autores que falam sobre a loucura, que falam sobre o espaço, que fala sobre as simbologias, porque eu tenho também um espaço simbólico. Desculpa. Também tem um espaço simbólico. Então, eu vou ali trazer elementos novos para ajudar na pesquisa, para ajudar as futuras pessoas que querem pesquisar sobre o espaço. Então, falar sobre o espaço é importante. É um elemento narrativo muito importante. Como eu disse para vocês, não estão ali para compor um pano de fundo das histórias, mas muitas vezes estão ali como protagonistas, e a gente consegue perceber isso no Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. O Notre Dame, né, se eu posso chamar assim, ele é o protagonista dos cenários, né? Ele é o protagonista da narrativa, ele é o protagonista do enredo, assim como o Simão Bacamarte é o protagonista do seu enredo, assim como a Casa Verde, né? E paralelamente com a queda da Casa Usher, né? A casa ali dos irmãos fazem muita diferença dentro da narrativa. Os espaços que o Poe cria, aqueles espaços fechados, de escuridão, ajudam a compor a tensão psicológica e emocional desses personagens. Os resultados foram muito gratificantes. Os resultados, esse levantamento bibliográfico de cunho explanatório foi muito enriquecedor para mim como pesquisador e futuro professor, para falar sobre como os espaços compõem uma narrativa, né? Não é só o foco narrativo, os narradores, não é só o tempo, mas o espaço, ele é ali também um elemento importantíssimo nos contos, nos romances, em quaisquer histórias. O espaço, ele é importante. Porém, ele é um elemento literário pouco pesquisado, né? Um elemento da estrutura narrativa que Todorov traz, pouco estudado, mas que tem o seu valor. E então, os resultados foi muito pertinente, eu consegui comprovar ali a partir de trechos, a partir das citações teóricas, que o espaço ele é, sobretudo, um espaço importantíssimo para compor a narrativa. E a minha conclusão é de que o espaço, como eu disse para vocês, e venho reforçando durante todo este vídeo, é que o espaço ele ajuda na construção dos personagens, ajuda a trazer complexidade para um romance, um conto, uma novela, uma fanfic.
Então, o espaço ele ajuda sim a compor uma narrativa. Ele não está ali apenas, como eu disse para vocês, compondo um pano de fundo, mas que eles podem sim ser protagonistas das suas próprias narrativas, né? O Calvino fala sobre isso, Borges Filho fala sobre isso, Antônio Cândido, Antônio Dimas fala sobre isso, Bakhtin também fala sobre isso. Então, assim, são resultados muito pertinentes e quando eu chego na conclusão, eu consigo concluir que realmente aqueles resultados foram assim enriquecedor para mim. Ou seja, diante do que foi apresentado, pode-se verificar inegavelmente a presença da loucura e do espaço. A loucura eu deixei um pouco como pano de fundo, né? Eu trouxe ali na sua eminência, trouxe ali quando você vai jogar xadrez, você joga primeiro o cavalo, né? Então eu movi primeiro a primeira peça, que foi o espaço. E a loucura ficou em segundo plano, mas eu ali discorri bastante também sobre a loucura, discorri bastante também ali sobre o espaço. Eu acho assim que foram uma inter-relação muito boa que eu fiz de loucura e de espaço. Dessa forma, as obras transcendem a simples narrativa e se tornam veículos para explorar a identidade humana não apenas em sua realidade social, mas no cerne de suas angústias e complexidades psicológicas. Ambos os contos trazem as angústias dos personagens, os medos dos personagens, a morte muito próxima, a loucura ali batendo de frente com a razão. Eles tentam ali, não sou louco, não estou louco, mas a construção da narrativa, da top análise, a construção do narrador, né, a efabulação do conto, porque a efabulação não é o que eu conto, mas como eu conto. E esse como eu conto ajuda a construir a top análise, ajuda a construir os espaços dentro dessas narrativas. A identidade humana não apenas em sua realidade social, mas no cerne de suas angústias e complexidades psicológicas. Poe e Machado escrevem em cada detalhe do espaço e da loucura uma reflexão sobre o confinamento mental e as estruturas sociais, transformando o ordinário em um cenário simbólico e perturbador. A gente consegue perceber isso, né? Então, os dois personagens, os dois irmãos ali, no seu A Queda da Casa Usher, do Edgar Allan Poe, tem ali um confinamento mental, acontece uma coisa muito importante, que o personagem que a gente não sabe o nome vai ficar sozinho. Então, tanto o personagem sem nome como o Simão, de O Alienista, vão viver ali o confinamento mental e vai tentar lutar contra aquelas estruturas sociais de que eu não estou louco, eu estou são. E por fim, a gente pode inferir que os espaços eles são fundamentais na construção das narrativas e na compreensão da complexidade humana. A gente consegue perceber como que os espaços são importantes, né? Durante todo o vídeo eu trouxe essa questão para vocês, que os espaços não estão ali apenas como pano de fundo, mas eles estão ali para ajudar a compor a narrativa. Muito obrigado a todos e a todas. Tenha bom dia, boa noite ou boa tarde. Agradecido novamente pela compreensão e por vocês estarem aqui me ouvindo. Obrigado, até mais.